Você já terminou um livro, uma aula ou um curso com a sensação de que havia aprendido muito, mas poucos dias depois tentou explicar o conteúdo e percebeu que quase tudo havia desaparecido? Talvez o problema não seja a falta de inteligência, concentração ou foco. Talvez você esteja confundindo familiaridade com aprendizagem. Quando relemos um texto várias vezes, as palavras começam a parecer conhecidas, reconhecemos os conceitos e pensamos, eu já sei isso. Mas reconhecer uma informação enquanto ela está diante dos olhos é muito diferente de conseguir recuperá-la quando precisamos dela. É como conseguir uma rota usando GPS todos os dias. Enquanto o aparelho mostra o caminho, parece fácil, mas quando precisamos fazer o percurso sozinhos, percebemos que nunca aprendemos realmente a rota. O livro Fixe o Conhecimento apresenta uma ideia que pode mudar a sua maneira de estudar. As estratégias que tornam o estudo mais confortável nem sempre produzem a melhor aprendizagem. Aprender de verdade exige esforço, mas não qualquer esforço. Exige o tipo certo de dificuldade aplicado no momento certo para tornar o conhecimento mais resistente ao esquecimento. A primeira prática é a recuperação ativa. Depois de estudar um capítulo ou assistir a uma aula, feche o material e tente lembrar o que aprendeu. Pergunte: qual era a ideia principal? Quais conceitos consigo explicar? Como isso se aplica à minha vida? Você pode escrever as respostas ou explicá-las em voz alta. Somente depois abra o material, confira o que esqueceu e corrija seus erros. Um teste não serve apenas para medir a aprendizagem, ele também pode produzir aprendizagem. Por isso, não termine o estudo perguntando apenas: eu entendi? Pergunte também: eu consigo explicar sem consultar? A segunda prática é distribuir o estudo ao longo do tempo. Estudar durante várias horas seguidas pode produzir uma melhora rápida, mas essa facilidade pode ser temporária. Em vez de concentrar tudo em uma única sessão, faça revisões espaçadas. Estude hoje, tente recordar amanhã, retorne alguns dias depois e faça uma nova revisão na semana seguinte. Em cada sessão, tente lembrar antes de reler. Quando esperamos algum tempo, parte do conteúdo começa a ser esquecida. Isso obriga a memória a trabalhar para reconstruir a informação. Esse esforço fortalece a aprendizagem. A terceira prática é misturar diferentes tipos de exercícios. Quando fazemos 10 exercícios iguais em sequência, o próprio bloco indica qual procedimento utilizar. Não precisamos decidir nada, apenas repetimos a mesma solução. Na vida real, porém, os problemas não chegam separados por categorias. Primeiro, precisamos identificar o tipo de situação. Depois, escolhemos a estratégia adequada. Um estudante de matemática pode misturar questões de porcentagem, proporção e juros. Quem estuda idiomas pode alternar vocabulário, compreensão e construção de frases. No começo, essa mistura pode parecer mais difícil, mas ela treina algo essencial. Não apenas como executar uma resposta, mas quando utilizar cada resposta. A quarta prática é tentar encontrar uma solução antes de recebê-la pronta. Antes de consultar a resposta, pergunte: como eu resolveria isso com o que já sei? Sua primeira tentativa pode estar incompleta ou errada. Mesmo assim, ela prepara sua mente para compreender melhor a explicação correta. Depois da tentativa, consulte a resposta e compare os raciocínios. O que estava certo? O que estava faltando? Por que sua resposta funcionou ou falhou? Receber uma resposta pronta apenas informa. Tentar, verificar e corrigir constrói uma aprendizagem mais profunda. A quinta prática é relacionar um novo conhecimento ao que você já sabe. Uma informação isolada é mais difícil de recordar, mas, quando criamos conexões, ela passa a fazer parte de uma estrutura mental mais ampla. Explique a ideia com suas próprias palavras, relacione-a a uma experiência pessoal, crie um exemplo diferente daquele apresentado no material. Pergunte: em que situação eu poderia explicar isso? Como esse conceito se relaciona com algo que já conheço? Quando você explica, conecta e aplica, deixa de ser apenas um receptor de informações. O conhecimento começa a se tornar verdadeiramente seu. A sexta prática é substituir a sensação de domínio por evidências reais. Não avalie sua aprendizagem pelo número de páginas lidas, pelo tempo de estudo ou pela facilidade com que reconhece o conteúdo. Avalie pelo que você consegue recordar, explicar e aplicar sem ajuda.
Resolva um problema novo, explique o conceito para outra pessoa, crie perguntas e tente respondê-las sem consultar o material. Quando errar, não trate o erro como prova de incapacidade, use-o como diagnóstico. O que você confundiu? Por que escolheu aquela resposta? O que precisa revisar? O erro mostra exatamente onde sua aprendizagem ainda está frágil. Agora, vamos transformar tudo isso em um método simples para a sua próxima sessão. Primeiro, estude um conteúdo pequeno e importante. Depois, feche o material. Sem olhar, escreva ou explique tudo o que conseguir lembrar. Em seguida, abra o conteúdo, confira suas respostas e corrija os erros. Crie um exemplo próprio ou resolva um problema diferente. Por fim, programe revisões para os próximos dias. Você pode resumir todo o processo em 5 ações: estudar, fechar, recordar, conferir, retornar depois. Se você deseja organizar essas práticas em um processo completo, o método DOSAR pode ajudar. Ele conduz o estudo por 5 etapas: identificar do que o conteúdo fala, compreender o que ele ensina, produzir uma síntese, aplicar as ideias e fazer revisão. O link está na descrição do vídeo. Lembre-se, a sensação de facilidade pode enganar. A verdadeira aprendizagem aparece quando você consegue recuperar e usar o conhecimento sem depender do material. E você? Qual dessas práticas vai começar a aplicar ainda hoje? Comente nos comentários. Se este conteúdo ajudou você, curta o vídeo, salve para revisar e depois inscreva-se no canal Aprender e Praticar. Aprenda com clareza. Pratique com constância.